Então, meus queridos, vamos entrar aí no capítulo 6, Educação, Escola e Sociedade. Discutir alguns teminhas aí. Então, vamos lá. Então, meus queridos, ao falar sobre o tema Educação, Escola e Sociedade, eu separei aqui alguns tópicos para a gente tentar compreender um pouco. Primeira coisa a destacar sobre sociedades tradicionais e sociedades complexas. E é interessante entender o que são essas sociedades tradicionais, que têm como princípio uma aprendizagem, uma forma de educação que ela submete-se sobre formas orais. E os conhecimentos eles são adquiridos coletivamente. Você imagina o que seriam essas sociedades tradicionais? Seriam aquelas sociedades, um dos exemplos, as tribais, que é um grupo pequeno de pessoas e que a forma deles aprenderem, entenderem e a educação do grupo deles, do coletivo deles, ele é construído ali. Vamos tentar pensar isso. Como que você vai plantar algo, caçar algo, colher algo, atribuir tarefas e funções nessa sociedade? Você vê que a organização dela, ela vem dessa uma forma que a gente pode pensar, entre aspas, mais simples. Porque os integrantes dessa comunidade, eles por si só fazem essa organização. Então a gente fala dessas sociedades tradicionais. Ao contrário das sociedades complexas, que elas têm nela instituições e através dessas instituições são colocadas os valores e as verdades. E uma dessas instituições está a escola. Então a escola nas sociedades complexas, que são a sociedade, como exemplo a nossa, ela segue regras desse conjunto. E muitas vezes é ela que impõe, vamos botar assim, o seu conteúdo para o grupo. Não é o grupo que vai muito discutir sobre o tema. O tema nas escolas eles já são pré-estabelecidos. Ao contrário das sociedades anteriores que você senta e retoma alguns conceitos, alguns temas nesse próprio universo de socialização deles. Aqui, se você for para qualquer escola, você sabe que lá no primeiro ano você vai ter as determinadas disciplinas com determinados conteúdos. Então, essa formação de uma educação que ela está vinculada a essa instituição escola. E aí, eu já começo com base que eu tenho que falar sobre esses conteúdos escolares, como que eles são, por causa disso. Por que nós aprendemos lá em história, em determinado ano, período feudal? Por que em matemática nós aprendemos algoritmo, função de segundo grau, em determinados anos? Ou em determinados períodos, né, que seriam os bimestres? Por causa dessa definição já pré-estabelecida nas nossas sociedades. E aqui eu vou querer estar lendo com vocês o texto aí da página 38, para tentar mostrar como que esses tópicos eles se tornam mais claros através de um exemplo. Então vamos lá. Um pensador chamado Novo Punho, Fazedor de Martelos. Essa sátira foi publicada nos Estados Unidos em 1939. Conta a história que, em uma tribo pré-histórica, o grande teórico e prático da educação chamado Novo Punho Fazedor de Martelos resolveu introduzir uma educação sistemática para as crianças com um currículo que atendesse às suas necessidades de sobrevivência no ambiente em que viviam. Olha a característica aqui, só como parênteses, olha a característica aqui dessa escola que é institucionalizada. Ele quer montar, ele quer modelar. Vamos lá, continuando. O novo punho, que era artesão, havia ganhado prestígio junto à comunidade, quando inventou um artefato de grande utilidade para a tribo. Mas ele não era só um fazedor, era também um pensador. E fora justamente essa qualidade
que não só permitiu que ele inventasse um artefato superior, mas também o levou a envolver-se na prática socialmente desaprovada de pensar. E foi pensando que ele percebeu que a vida na comunidade poderia ser melhor e mais fácil. Embolsou o conceito de educação sistemática, considerando dois aspectos. Primeiramente, ao observar os seus filhos brincando, constatou que eles o faziam por prazer, e os adultos, quando trabalhavam, faziam-no procurando a segurança e o enriquecimento de suas vidas. Diante disso, pensou que, se conseguisse ensinar as crianças para que mais tarde fizessem coisas que lhes dessem alimento, abrigo, roupas, seguranças em maior quantidade, estaria propiciando uma vida melhor à tribo, de modo que, quando adultos, poderiam sentir no trabalho o mesmo prazer que sentiam quando brincavam. Alimentação, vestuário e segurança estavam ligados, respectivamente, à pesca, à caça de cavalos e à proteção contra tigres dentes de sabre. As condições ambientais da época e os aspectos genéticos da fauna local permitiam que a pesca fosse feita à mão, que a caça aos cavalos fosse feita com uma clava e que os tigres fossem afugentados com tochas de fogo. Desse modo, o currículo foi organizado com base em 3 disciplinas: agarrar peixe com as mãos, pegar cavalo com clavas e espantar tigres dentes de sabre com fogo. A escola foi um sucesso e a tribo prosperou, mas o tempo passou e as condições ambientais mudaram. Com a chegada da idade glacial, a água dos lagos tornou-se turva e os peixes passaram por uma mutação genética, tornando-se mais ágeis. Os cavalos migraram para as planícies mais secas e surgiram os antílopes, que eram muito mais rápidos. Não se deixavam, portanto, apanhar pela clava. Os tigres dente-sabre não resistiram ao clima frio e, vitimados por doenças, praticamente se extinguiram. Mas o frio trouxe os ursos polares, que definitivamente não tinham medo de fogo. Diante desse quadro, a tribo passou a viver momentos muito difíceis. A comunidade não tinha mais o que comer, passava muito frio e tornavam presas fáceis das garras dos ursos. O que isso aqui mostra? Que a escola, o ensinamento, a aprendizagem também, ele surge diante das condições de uma determinada sociedade. Por que, vamos tentar pensar na gente, por que na nossa escola, ou nas nossas escolas, na educação, muitas vezes a gente dá muito valor às exatas e ao português? Porque a gente pensa que essas disciplinas, elas são chaves para conseguir empregos dos quais a renda, a remuneração vai ser melhor. E muitas vezes a gente deixa outras disciplinas de lado, secundárias. Então, a educação, ou a forma da escola, ela depende dessa condição do homem em perceber em qual momento ele vive e para qual condição ele quer ter um determinado ensinamento. Algumas matérias, como as minhas, né, sociologia e filosofia, elas são ditas quase como nulas. Mas é através de um saber da sociologia e da filosofia, dessa percepção que ela traz, que você pode começar a discutir você, na sua sociedade, no seu grupo. Então a gente vive disso e olha como é que esses valores são construídos. Imagine vocês fazendo uma faculdade. Muitos vão querer fazer o quê? Direito, engenharia, medicina, aquelas faculdades que têm um prestígio alto. E as outras são deixadas de lado, como se elas não tivessem um valor. Mas por que isso? Porque nós pensamos sempre nessa relação do dinheiro e o conhecimento vinculado a esse dinheiro. Então é esse começo aí desse nosso capítulo. É uma pequena introdução. Ela ajuda nós percebemos essa educação firmada através de uma instituição, que ela é formada diante do grupo, e a gente está falando da nossa sociedade, e que ela tende a reproduzir uma máxima que vem desse grupo. O que está sendo ensinado, como está sendo ensinado, por que está sendo ensinado. Ela tende a ter essas respostas.
Mas com calma a gente vai ver que às vezes são respostas muito prontas e tem algumas situações que podem ser não tão bem vistas diante desse processo. Então, certinho, meus queridos. Na próxima aula, um pouquinho mais.